meninas! Tudo bem com vocês? E hoje o vídeo é sobre nidação. Se você nunca ouviu falar em nidação ou já ouviu, mas não sabe bem o que é, eu vou explicar para você direitinho e no final do vídeo eu vou contar a minha experiência com o sangramento de nidação. Afinal de contas, eu tive na minha primeira e na minha terceira gravidez. Se você está me conhecendo agora, eu sou mãe de 3 meninos e abri esse canal para dividir com vocês. Toda chegando agora, muito bem-vinda. Então vamos lá, o que é a nidação? A nidação nada mais é que a fixação daquele óvulo fecundado no seu endométrio, que é dentro do seu útero. Então o que acontece? Quando você tem a relação onde o espermatozoide fecundou o seu óvulo e ele começa a divisão celular. Quando ele cai no seu útero, que ele se fixa no endométrio, é que realmente a gravidez vai iniciar ali. Claro que começou na fecundação, mas quando ele se fixa no útero, é a partir desse momento que, por exemplo, começa a aumentar os níveis de HCG no sangue e a gravidez começa de fato evoluir. E aí você precisa ter um endométrio grossinho para que a nidação ocorra com tranquilidade, porque não adianta acontecer a fecundação, né? O espermatozoide se unir ao óvulo, mas quando ele cair no útero, seu endométrio está muito fino, não vai acontecer a nidação e uma possível gravidez não vai acontecer porque você não estava com o endométrio no espessamento ideal, que os médicos recomendam 7 milímetros, o mínimo trilaminar, né? E aí, se você tem esse problema de endométrio fino, eu convido a assistir um vídeo meu no canal sobre isso, que eu tive esse problema. Eu identifiquei numa ultra que o meu endométrio não engrossava, então é por isso que eu estava demorando a engravidar. Aí, o que acontece? Quando o óvulo fecundado, ele se fixa nessa parede do endométrio dentro do seu útero, que vai iniciar então a gravidez, pode ocorrer um sangramento, mas assim, pode como não pode. O que você tem que saber é que toda mulher que engravidou passou pelo processo de nidação. Tem meninas que falam errado, eu não tive nidação. Tá errado falar isso. Toda mulher que engravidou ocorreu a nidação, senão a gravidez não evoluiria, né? Agora, ter o sangramento de nidação não é regra. Na verdade, é até considerado raro ter o sangramento de nidação. Não é muito comum que tenha. Porém, pode acontecer com você. Então, o sangramento de nidação, ele pode acontecer no dia que você está tendo o processo de fixação. Acontecendo no dia, vai vir para você um sangramento vermelho vivo ou até um muco caramelo, né? Vai vir assim, por exemplo, 4, 5, 6 dias depois da ovulação, pode acontecer. Agora, você tem que ficar muito esperta se foi realmente um sangramento de nidação ou se foi só um escape, porque muitas tem um escape, né? Tá com a progesterona desregulada, tem um escape após ovular, aí fica achando, nossa, tive a minha nidação e no final das contas não era gravidez, era só um escape. Agora, o tipo de sangramento de nidação mais comum e recorrente que acontece é por volta realmente da data que você ia menstruar. Então, por exemplo, você ia menstruar dia 1º, e aí dia 1º realmente você começa a ter um sangramento assim rosado claro, ele vai virando uma borra, você chega a se confundir, você tem cólicas, você chega a achar que você tá menstruando, um pouquinho fraco, mas tá menstruando, e ocorre justamente, e aí te confunde, porque justamente era a data da sua menstruação vir, então começa a vir e você fala, não, eu tô menstruando, e no fim das contas era o sangramento de nidação. E por que quando acontece isso, né, mais ou menos na data que era para você menstruar, vem em formato de borra, aquele sangue velho, tipo borra? Porque é um sangramento envelhecido. Então, provavelmente a nidação aconteceu há dias atrás, naquele dia não sangrou e veio sangrar justamente na época que você ia menstruar. Por isso que vem a borra, vem aquele aspecto de sangue envelhecido.
Esse é o tipo de nidação mais recorrente que tem, que é o que mais confunde aí a cabeça das meninas, que falam, nossa, será que eu tô menstruando? Será que é a minha nidação? Agora, é importante que você esteja atenta para assim não criar expectativas, porque um ciclo que você não ovule, por exemplo, ou que o seu endométrio não engrosse, você pode ter uma menstruação tipo borra, e aí de repente você tá achando que é o sangramento de nidação e não passou de um ciclo que você não ovulou. Eu já tive ciclos que eu não ovulei e já tive assim, na menstruação só borra, muito pouquinho, só que como eu controlo a temperatura basal e sabia que era resultado de um ciclo sem ovulação, eu ficava tranquila sabendo que estava tudo, apesar de tudo, estava tudo dentro do previsto, uma menstruação diminuída. Então, para quem controla a temperatura basal, é bacana, né? Você tá com a temperatura alta, tá vindo lá só aquela borrinha, você já acende a luzinha, né? Você fala, ó, pode ser anidação. E se você controla a temperatura e a temperatura caiu, aí você já sabe que se trata da sua menstruação mesmo. E se for um caso de ciclo que não ovulou, você tá ciente o tempo todo, né? Esse que é o bacana da temperatura basal. Então é isso, sobre nidação, espero que você tenha entendido e se ficou dúvidas, vai mandando para mim. Agora eu gostaria de dar minha experiência, porque eu tive o sangramento de nidação na primeira gravidez e na terceira gravidez. Na primeira gravidez, eu já era tentante há 6 ciclos, e no 6º ciclo que eu engravidei, foi exatamente como eu acabei de falar. Chegou o dia de vir para mim, eu comecei a ter cólica, começou a descer, eu já tinha tomado 5 negativos, né? Era o primeiro filho. Pensei comigo, é mais um negativo. E eu fiquei com aquela borra 4 dias e eu usava absorvente, não enchia todo absorvente, pelo menos metade de um absorvente por dia, por 4 dias. Na minha mente, eu estava menstruando, uma menstruação fraca. E aí, a minha mãe, na época, ela trabalhava na saúde da mulher e eu fui vê-la e ela perguntou, né? Eu falei que eu tava menstruando, que era uma menstruação fraca. Ela se interessou, eu expliquei como que tava minha menstruação. Na hora ela falou assim, vamos fazer um beta que você tá grávida. Eu ainda falei, mãe, pelo amor de Deus, eu detesto agulha, eu tô menstruada. Aí a minha mãe insistiu, não, vamos fazer um beta. E realmente, minha mãe colheu meu sangue. Quando foi 5 horas da tarde, veio lá, a minha mãe saiu do laboratório com o teste do HCG positivo, eu tava grávida e pra mim era um absurdo, porque na minha cabeça eu estava menstruando, fazia 4 dias que eu estava com aquela borra, mas enfim, realmente eu estava grávida. Na segunda gravidez não tive nada, tive só o atraso menstrual mesmo. E na terceira gravidez, que foi bem interessante, porque na terceira gravidez eu já tinha mais experiência, eu controlava a temperatura basal, e eu já tinha identificado na temperatura basal que eu estava grávida e já tinha feito o teste de farmácia, já tinha dado positivo, já tinha feito aquele Clear Blue semanas, também tinha dado positivo. Eu sabia que eu estava grávida tanto na temperatura quanto nos 2 testes e 2 dias depois que eu peguei os meus positivos, né, tanto na temperatura basal quanto no de farmácia, eu comecei da mesma forma, começou com um sangue rosinha meio aguado e no outro dia evoluiu para borra e eu lembrei claramente do meu primeiro filho, só que ao contrário do meu primeiro filho que ficou 4 dias, do Fabrício eu fiquei uma noite e um dia com a borra e depois cessou. Então, comigo eu tive 2 vezes sangramento de nidação e foi na época da minha menstruação vir e nesse aspecto de borra, sangue velho, né? Então é isso, meninas, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau!